paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui quem fala é o Euler do canal Verdade e Santificação. Estarei trazendo a palavra do Senhor mais uma vez aí para os irmãos. E mais uma vez, irmãos, eu vou falar de um pecado, né? De algo que é uma exortação de maneira geral, que está acontecendo muito dentro das igrejas hoje, exclusivamente com lideranças da igreja, né? Eu vou falar de forma geral para todos, mas esse pecado ele tem entrado dentro das igrejas de forma gritante, assim, irmãos. É algo que está sendo aceito, né? A Bíblia Sagrada está sendo deixada de lado, infelizmente, e ministérios enchendo de gente desse jeito. E infelizmente, irmãos, pessoas desse tipo não vão herdar o reino do Senhor, porque a própria Bíblia fala, né? Antes de começar o ensino aqui, eu queria fazer uma oração e falar para os irmãos que eu estou muito feliz em estar aí mais uma vez fazendo um vídeo, batendo de frente aí com esse pecado, né? Que tem se infiltrado no meio evangélico e que o diabo está dando risada da cara de muitos crentes, porque é muita gente querendo fazer descer fogo do céu por causa disso, aquilo, quero falar bonito, quero louvar bonito, mas a vontade de Deus está sendo deixada de lado, irmãos, e sem santificação ninguém verá Deus. Então a gente tem que fazer algo que agrade ao Senhor. Então eu estarei orando aqui e já estarei partindo para a ministração do vídeo, do ensino, né, dos comentários sobre esse pecado, né? Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho te pedir, Senhor, nesta tarde maravilhosa, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esses irmãos que estarão assistindo esse vídeo, esses irmãos que estarão escutando, meu Deus e meu Pai, essa palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas necessitadas, meu Deus, de saber, Senhor, sobre esse pecado. Muitas delas até sabem, Senhor, mas não praticam, e outras não sabem porque os pastores hoje em dia não querem mais, Senhor, pregar sobre isso. Muitas igrejas, meu Deus e meu Pai, indo de encontro com o inferno, meu Deus, levando almas e mais almas, meu Deus, com chocarrices dentro da casa do Senhor, com aquilo que não convém, meu Deus e meu Pai, e a palavra verdadeira sendo esquecida, deixada de lado. Que o Senhor possa me dar sabedoria, meu Deus, nesse momento aqui que estarei gravando esse vídeo, que eu possa estar falando melhor, meu Deus e meu Pai, da Sua palavra, levando o verdadeiro evangelho, a verdade, santificando essas almas, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas necessitam, Senhor, ouvir a Tua voz, mas não tem gente que fale a verdadeira palavra, Senhor, aquilo que liberta. Hoje é muita prosperidade, meu Deus, hoje é muito carro, muita casa que está sendo entregue, e pouca palavra, meu Deus e meu Pai. Milhões de almas caminhando com Bíblia debaixo de braços para o inferno. Senhor, meu Deus, nos dá sabedoria e inteligência todos os dias da nossa vida, e para esse irmão também que está aí, Senhor, que verá esse vídeo, Senhor, que ele não possa sair murmurando, mas que ele possa ter, Senhor, consciência, humildade em assumir que ele está errado, e que esse vídeo possa impactar fortemente a vida dele. Senhor, pedimos também, Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, se pecamos contra Ti. Meu Deus, estamos, Senhor, numa época, meu Deus, em que muitas pessoas não têm humildade nem para pedir perdão dos seus pecados. Senhor, nos abençoa, meu Deus e meu Pai, nos purifica de todo mal, nos liberta e nos transforma. Dessa forma eu te peço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Deus. Irmãos, queria falar sobre um pecado, irmãos, chamado adultério. Muitos irmãos devem saber sobre o pecado do adultério, né? Mas muitos irmãos têm um conceito muito pequeno sobre esse pecado. E é um conceito que eu também tinha antigamente. Porque eu pensava que o pecado do adultério se constituía apenas no ato consumado, né? Que é uma pessoa estar casada e ela se deitar na cama com outra pessoa, né? Ela trair essa pessoa, mas não é apenas isso, irmãos. Vai muito além disso daí que eu pensava também, muitos irmãos acredito que pensam. Então eu queria estar lendo aqui, meus irmãos, em Romanos capítulo 7, né? Carta de Paulo aos Romanos capítulo 7, que fala sobre a analogia ao casamento, do casamento, né? Paulo ali pregando para a igreja de Roma,
sobre o adultério. Ele não prega apenas a igreja de Roma, a igreja de Coríntios ele também exorta sobre o adultério. Depois, se der o tempo, a gente vai ler lá em Coríntios e a gente vai ver que não é brincadeira, irmãos. É um pecado que tem afrontado muitas vidas aí. Romanos capítulo 7, versículo 1. Estarei lendo. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Em outras traduções, é se arrumar outro marido, não se considerar adúltera. Irmãos, a palavra do Senhor ela é clara, ela é objetiva e não tem o que discutir, né? A gente tem que viver a palavra do Senhor. E o que está falando aqui, irmãos? É o que está acontecendo muito dentro das igrejas hoje. Um casa aqui, não dá certo, ele larga, ele casa ali, ele larga, ele casa lá. E sendo que a Bíblia ela fala, irmãos, casamento é um só. O casamento ele é um só. Não tem dois, não existe dois casamentos. É uma vez só. Você casou, é por toda a vida. Então casais solteiros, pessoas solteiras, pensem muito bem para casar. Porque uma vez casado, não tem como voltar atrás. Você tem que viver com a pessoa pro resto da sua vida. Deus, quando ele escolheu a nação de Israel, ele ia casar com a nação de Israel. Ele era o marido da nação de Israel, que ela era esposa. E quantas vezes que a nação de Israel traiu Deus com outros deuses? E nem por isso ele abandonou a nação de Israel. Cristo, quando vier, ele vai casar com quantas noivas? Com uma noiva só, que é a igreja. Então por que que se Deus e Cristo, eles fizeram, Deus Pai, né, com Israel e Cristo com a igreja, eles fizeram ali uma aliança com uma só esposa? Por que que nós, que devemos ter eles como exemplo, seguir, ser como eles, devemos casar 2 vezes, 3 vezes? Explica aí para mim, pastor. Você que na sua igreja autoriza a irmãzinha obreira lá, né, porque ela dá um dízimo alto, a casar com outro irmão lá, porque o marido dela tá lá no bar lá bebendo, né? Lá na droga, né? Incentivar a pessoa a evangelizar a casa dela, ninguém incentiva. Agora incentivar a cortar o relacionamento, falando que foi Deus que preparou, vocês fazem isso. Deus, meus irmãos, eu não consigo acreditar que Deus prepara uma segunda esposa, um segundo esposo para uma pessoa que está casada já. Eu não consigo acreditar nisso. Porque ele estaria indo contra a sua palavra. No livro de Malaquias, capítulo 2, no versos 16, se não me falha a memória, estarei até procurando aqui para não falar bobagem para os irmãos, que vão estar tudo dentro da ordem do Senhor, né? Capítulo 2, versos 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Ele odeia o repúdio. Ele odeia o divórcio, né? Olha que palavra forte, irmãos. O Deus que você serve odeia o divórcio. Você imagina você servir a um Deus que odeia a atitude sua? Que forte que é isso? Você imagina isso, irmãos? Já parou para pensar nisso? Você serve a um Deus que odeia a sua atitude? Um dia você casou, você largou e casou de novo? Ah, mas Deus ele me perdoa. Opa, peraí. Então a gente vai lá para Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então qual que é a chave para você alcançar perdão nessa vida? É você confessar? Sim, claro, né? Você tem que confessar. Só que você tem que deixar. Eu sei que beber álcool, bebida alcoólica, é errado. Só que eu vou beber hoje e vou pedir perdão, amanhã eu vou estar bebendo de novo? Coisa nenhuma. Eu vou ter que pedir perdão e deixar isso. Mesma coisa adultério. Casei. Casei e casei de novo. Nossa, tô em adultério. Ah, vou pedir perdão para Deus, Deus vai anular aquele casamento meu. Coisa nenhuma, irmãos. Coisa nenhuma. Deus ele quer que você viva mediante a palavra dele. Porque a palavra de Deus fala. Eu vou até abrir em Coríntios. Agora a gente vai lá para Coríntios, né? Que hoje em dia
Ninguém quer mais saber de doutrina, ninguém mais quer saber de pregar contra o pecado. Se você prega uma palavra dessa em certas igrejas, nem quer bater no você. Por quê? Porque está todo mundo errado, inclusive o pastor da igreja. O que quer dizer o seguinte, olha o que está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. Estarei lendo do 10 ao 14, depois estarei lendo no 26, estarei lendo no 39. Vamos por partes. 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados, ordeno não eu. Aí Paulo fala, não ele, não é Paulo que está ordenando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, seu marido está bebendo todo dia na porta do bar, não separa. Seu marido ele chega bravão em casa, quer dar uma de delegado dentro de casa, não separa. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aí muitos irmãos falam, tá falando só para a mulher. Não, aqui tá falando que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. O que me chama a atenção aqui é que olha o temor de Paulo em falar, em separar a voz dele da voz de Deus. Porque primeiro ele fala, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Agora ele fala, ao mais digo eu, não o Senhor. Aqui é ele que está falando, apóstolo Paulo. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, o que quer dizer? O marido incrédulo é santificado pela esposa no convívio da esposa. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar em perfeita comunhão com Deus, vivendo vida com Deus, né? Não ficar falando muito da vida dos outros, não ficar tendo, né, contatos com o pecado. Por quê? Porque a nossa vida é o espelho para muitas pessoas. A maior forma de evangelismo, eu estava vendo essa frase, a maior forma de evangelismo é o seu testemunho. Você pode falar 1000 palavras, se você não viver nada, de nada adianta. Entendeu? Então a gente tem que viver a palavra de Deus, né? A gente tem que viver. Quando a gente vive, a gente santifica quem está junto com a gente. Porque se você vive a palavra, você tem crédito para falar da palavra. E você falando e vivendo, a pessoa olha para você e fala, nossa, esse irmão ele vive a palavra, nossa, eu fico tão maravilhado com isso, eu vou querer ter uma vida dessa também. E é onde ele vai querer viver a palavra. Mas se você não vive a palavra, se você está dentro da sua casa, você chega da igreja, seu marido está lá precisando de uma palavra, né, da Bíblia, uma palavra, um conselho, não, você chega chutando o balde, falando um monte para ele, irmãos, não vai virar em nada isso daí. Isso daí vai só tirar a comunhão sua com Deus e vai te afastar seu marido também dos caminhos do Senhor. Se ele já estava se aproximando, irmã, não vai ter jeito dele vir para o caminho do Senhor. Porque você chega na sua casa, você não dá testemunho. Você não mostra como é bom ser cristão para ele. Tem que mostrar, tem que dar exemplo. E aqui, eu estarei lendo aqui no versículo 27. Perdão, tinha falado 26, mas é 27. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Estarei lendo agora o 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É a tradução da Bíblia Almeida. Irmãos, o que quer dizer isso? Casou no cartório, Deus sela. Ah, mas muitos irmãos falam, eu vou casar no cartório, eu vou casar na igreja. No Brasil, exclusivamente no Brasil, quem casa é o Estado. Então, assim, quem que é o representante do Estado para fazer matrimônios? É o cartório. Você casou no cartório, cumpre-se aquela palavra que está lá em Mateus, capítulo 18, verso 18. Que o que é ligado na terra é ligado no céu. Você falou lá, né, mediante o juiz lá, né, o juiz cartoral,
que até que a morte nos separe, e você aceitou se casar, se unir com aquela pessoa, ali Deus sela. E fica válido aquela palavra. É por isso que a palavra fala que está ligado enquanto viveu o marido. Ou seja, foi aquela promessa que você fez lá no cartório, que até que a morte nos separe. Você não pode separar da pessoa, a não ser que ela morra. Morreu, aí essa carne que foi unida a você, ela deixou de existir. Então o que acontece? Cumpriu aquilo que foi falado no cartório. Então você pode sim casar de novo, só em caso de morte. É o que está falando na palavra do Senhor. Agora o que muitas igrejas estão fazendo aí é o seguinte, que eu percebo e eu já até andei pesquisando. É assim, eles estão pregando a palavra de Mateus, né, que fala sobre se tiver ali relações sexuais ilícitas, né, ou seja, eles falam sobre traição. Irmãos, toma cuidado, irmãos, na interpretação da palavra. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver duas palavras diferentes: porneia e morcheia. Porneia é prostituição, morcheia é adultério. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que porneia é o que está escrito lá. Quando fala relações sexuais ilícitas, na Bíblia em hebraica está escrito porneia, não está escrito mocheia. Se tivesse escrito mocheia, aí sim, mocheia, adultério. Então, em caso de adultério, em caso dessa pessoa te trair, aí você pode casar com outra, mas não é isso que está escrito. Está escrito prostituição. Então, o que dá a entender? Dá a entender que o que está sendo falado ali é em caso da pessoa ser noiva ainda da outra. Em caso dela ser noiva, se ela descobrir atos de prostituição, porque não tem como ter adultério de uma pessoa com a outra, não tem como uma pessoa trair a outra e ser considerada adúltera se ela não estiver casada. Se ela estiver ali num namoro ou num noivado e ela trair a outra, é prostituição, relações sexuais ilícitas. É isso que está sendo falado lá em Mateus. Mas não para você largar do seu esposo. Por quê? Porque o perdão tem que ser liberado. É isso que é a Bíblia. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. 490 vezes. Então assim, pensa bem comigo. Como que pode, irmãos? As igrejas hoje estão distorcendo a palavra do Senhor. Sendo que lá em Apocalipse está falando que aquele que distorcer a palavra do Senhor, esse não terá parte na árvore da vida. Ou seja, terá salvação, irmãos. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não fui eu que escrevi isso aqui, não foi o pastor da sua igreja que escreveu isso aqui, não, irmãos. Isso aqui já vem de muito tempo, escrito. Entende? Então, assim, para ilustrar melhor isso que eu falei, estarei fazendo aqui um desenho e vou mostrar para os irmãos. Aqui está dois servos do Senhor, né? Joãozinho, Maria. Joãozinho, ele está aqui com Maria, certo? Eles estão vivendo em comunhão, tudo com Deus. Eles já casaram no cartório e tal. Só que Joãozinho, ele começou a não ter mais gosto por Maria. Então, o que o inimigo começou a fazer nessa vida aqui, ó? Começou a jogar seta nele. Ah, vai, arruma outra, né? Vai atrás de outra. Você pode casar de novo. Só que o ministério que esse rapazinho aqui tá, e essa tá, eles pregam contra o adultério. Então o que acontece? Ele decide sair do ministério. E decide ir para outro ministério que aceita o segundo casamento. Dá uma olhada aí, pastores, vocês que aceitam o segundo casamento, vocês vão responder por todas essas almas aqui, ó, por não pregar a verdade. Fiquem espertos com isso. Então ele sai do ministério. Ele deixa Maria. Então o que acontece com Mariazinha? Mariazinha, ela, na lei terrena, eu falo na lei terrena, ela deixa de existir para esse carinha aqui. E esse vai atrás de uma outra mulher, de uma terceira mulher. O que acontece? Esse aqui, na lei terrena, ele conseguiu o divórcio com ela. E ele consegue casar com outra, mas perante Deus, enquanto essa daqui estiver viva, essa que é a carne desse. Eles dois se uniram a uma só carne. Então essa daqui está unida a esse na lei de Deus. Na lei terrena, a lei do homem,
Ele conseguiu o divórcio e se casou com outra mulher. Então o que acontece? Ele está em adultério. Ele está em adultério. Essa daqui, se ela estiver sozinha, ela não está em adultério. Porém, olha a gravidade, irmãos, do adultério. Se ela casar, se essa mulher casar, ela estará em adultério, o marido dela estará em adultério. Presta atenção. Esse aqui já casado com outra, ele está em adultério, e a que está casada com ele também está em adultério. Por quê? Porque a palavra adultério, ao que dá a entender, é tudo aquilo que foge da normalidade. Certo? Um exemplo muito claro que muitos pastores dão, inclusive eu vou falar aqui também. Você vai abastecer seu carro num posto e você coloca lá gasolina, né? Ou álcool, que seja. Só que você vê que dentro desse combustível tem uma substância diferente que vai prejudicar o motor do seu carro, na gasolina. Vou dar o exemplo da gasolina. Como que é dado o nome a essa gasolina? Gasolina o quê? Adulterada. Por quê? É gasolina adulterada que foge da normalidade. Ela tem que ter certas substâncias, mas acrescentaram outras substâncias lá. Então ela é uma gasolina adulterada. Ela serve para o carro? Ela não serve. A mesma coisa que pessoas em adultério não servem para entrar no reino de Deus. Por que é falado isso? Em 1 Coríntios capítulo 6, que eu estarei lendo também para os irmãos, né? Fala sobre isso. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo perguntando. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Porém, ele fala que nem adúlteros, ou seja, pessoas casadas pela segunda vez, se descer a sepultura, o que dá a entender na palavra? Não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque é adultério. Ah, mas adultério é só segundo casamento? Não, não é segundo casamento. Adultério tem 3 tipos, eu elenquei aqui para os irmãos. Pensamento e coração. Cristo fala, em Mateus capítulo 5 ele fala, que se você olhar com má intenção para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem com má intenção no seu coração, já adulterou já. Ou seja, olha a extremidade da coisa. O adultério ele vai muito além do segundo casamento. Só de olhar, você olha, porque a Bíblia fala que os olhos é a candeia do corpo. Se você coloca seus olhos em coisas boas, seu corpo inteiro será luminoso. Mas se você coloca seus olhos em coisas más, seu corpo inteiro estará tenebroso, estará em trevas. Então olha o tamanho da gravidade desse pecado. Olhou, cobiçou, com má intenção no coração, já adulterou com a pessoa. Isso é Cristo falando, não sou eu que estou falando. O outro, ato consumado. Um exemplo de ato consumado, lá em Samuel fala que Davi, quando tomou a mulher de Urias, né, deitou-se com ela, adulterou com ela. A esposa, ela era de Davi? Não, não era de Davi, ela era de Urias. Mas aí Davi foi e tomou-se, deitou-se com a mulher. Então o que acontece? Ele adulterou com ela, certo? E tem a questão do segundo casamento. Então são esses 3. O primeiro, o ato consumado, pensamento e coração, e o segundo casamento. Vigilante quanto a esses 3, você não estará em adultério. Só que, qual que é o problema de hoje em dia? É que muitas almas, infelizmente, irmãos, infelizmente, olha, eu fico até assim, triste em falar, descem à sepultura todos os dias, segundo casamento, desce à sepultura no ato consumado, tá lá deitado com outra pessoa que não é, aí a pessoa que é a carne daquela outra chega, aí o cara muitas vezes chega armado, chega com um revólver, uma faca, vai e mata. Irmãos, como que vai herdar o reino de Deus desse jeito? Entende? Pensamento, coração. O cara pensa, ele põe no coração dele. O enganoso é o coração do homem. Aí o coração do homem ele começa a fazer assim, matutar, o que eu posso fazer aqui, aqui. Quando pensa que não, já está no adultério, no ato consumado. E uma coisa vai arrastando a outra. Você pensa, trabalha no seu coração, causa o ato consumado, e do ato consumado você sente prazer pelaquela pessoa, divorcia da outra e casa com ela. Praticou tudo do adultério. Pensou no coração, fez o ato e casou. E é isso que tem levado aí muitas e muitas almas para o inferno. Por que hoje em dia ninguém mais quer pregar sobre adultério dentro das igrejas? Por
causa do seguinte: hoje em dia o homem ele está muito iludido quanto à questão de quantidade, né? Ninguém mais quer saber de gente salva hoje em dia. Poucas igrejas, poucas. Eu acompanho alguns irmãos aqui que pregam a verdade mesmo no YouTube, né? Vejo alguns vídeos sobre esses irmãos. Eu queria agradecer também aí fortemente ao meu filho na fé, Gabriel, que tem me mandado vários vídeos, compartilhado status também sobre Deus, sobre versículos, né? Manda direto vídeos e mais vídeos. Eu acompanho alguns irmãos, igrejas. Esse meu filho na fé, ele mora no Espírito Santo. Estarei sempre orando por ele, porque é uma pessoa que me ajudou muito nessa caminhada cristã minha. E também há muitos outros irmãos aí que têm me ajudado e colocado eu no caminho correto, né? Porque aquele que repreende é aquele que ama, né? E antigamente eu tinha um pensamento muito diferente sobre a Bíblia, né? Sobre a verdade. Só que hoje eu realmente conheço a verdade, eu busquei a verdade, né? E eu sei que o caminho é estreito, a porta também, e são muitos os que entram pelo caminho largo. E o caminho largo é muito bandido, muito salteador, muita gente que acha que o evangelho é fácil. Irmãos, não é fácil, irmãos. Eu estarei trazendo mais vídeo para os irmãos aqui sobre a verdade. E eu posso afirmar claramente a todos os irmãos que o evangelho não é fácil, o evangelho não é brincadeira. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos, ela é tremenda. E ela vem para nos santificar, irmãos. E a gente buscando ela, a gente vai ter algo dessa terra. Porque nessa terra, meus irmãos, muitas pessoas, muitas igrejas pregam sobre viver o melhor da terra. Mas presta atenção, meus irmãos, você vai viver com o melhor dessa terra para quê? Se tudo que tem nesse mundo você vai deixar para trás. Não é mais fácil, não é melhor você pregar, fazer a vontade do Senhor, pregar sobre arrependimento, santificação da alma, corpo e espírito, né? Não deixando de lado o corpo, que também é santuário do Espírito Santo. Então tem me revoltado isso muito dentro dos ministérios. É muita gente atrás de bênção material, e tem esquecido da salvação, né? Salvação em Cristo, de correr atrás daquilo que realmente importa. Então, meus irmãos, eu já estarei aí finalizando esse vídeo, né? Eu só queria deixar aqui para os irmãos que aquela passagem que o apóstolo Paulo lá fala sobre em Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 10, sobre pregar a verdade, meus irmãos. Trazer a doutrina, né? As boas novas para os irmãos, que realmente salva, né? Que realmente aí vai te levar para o caminho correto. Tá dizendo aqui o seguinte, eu estarei até lendo os versículos aqui para os irmãos e estarei fazendo oração encerrando. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo dá a entender aqui, meus irmãos? Que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. É melhor você pregar um evangelho verdadeiro, perder a cabeça por Cristo, do que você pregar o evangelho mentiroso para agradar homem, e quando você morrer, quem vier buscar sua alma seja o maligno e não o Deus da sua salvação. Porque nós temos que zelar pela nossa alma, não pelo nosso corpo. Tenha medo daquele que tem poder de lançar sua alma no inferno, não daquele que tem poder de matar sua carne. Porque sua carne, ele mata, mas ele não tem poder de tocar na sua alma. Sua alma, quem tem poder de decidir para onde ela vai é Deus, não é o homem. Então, agrade a Deus, não agrade ao homem. Vou falar isso, vai desagradar o meu irmão? Ótimo, sendo a verdade, ele tem que escutar. Assim como eu também fico muito maravilhado quando eu estou errado e alguém vem e fala para mim. Por quê? Porque eu preciso me consertar, eu preciso entrar. Quando eu estou errado, eu preciso que alguém me aponte para saber aonde que eu tenho que consertar. Entendeu? E se eu estou dentro de um ministério ou dentro de uma igreja, muitas igrejas que ninguém fala nada, ninguém prega a verdade, como que eu vou saber que eu estou errado? E eu estarei lendo, continuando aqui, irmãos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ou seja, Paulo ele fala do seu passado aqui. Quando ele era Saulo, ele perseguia cristãos. Outrora.
Só que hoje não, hoje ele já não é mais nesse tempo aqui. Ele já é um servo de Cristo, recebeu o evangelho do Senhor. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, aos que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo ele fala um pouco sobre o seu passado, sobre o seu chamado também a pregar o evangelho. E é isso que Deus vai fazer nessa terra, irmãos. Nos últimos dias, assim como o maligno aí vai manifestar em breve o filho da perdição, Deus vai levantar um grande exército de pessoas para pregar a verdade. Mas a pregar a verdade, irmãos, não é pregar a palavra de prosperidade à igreja, que hoje em dia está cheio de gente com palavras de prosperidade, né? Prega a palavra de prosperidade, a pessoa vai lá na frente, chora aos pés do altar, aceita aceitar Cristo, né? Ele ali fica com aquela emoção de aceitar Cristo de momento, mas a vida dele não muda, ele volta a fazer o que ele era. Por quê? Porque ele não teve convencimento nenhum. E sem convencimento não tem como você aceitar Cristo e seguir. Então uma coisa que eu queria até deixar para os irmãos aqui, vamos pregar a verdade, irmãos, vamos falar aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem quer. Porque é mais fácil a gente fazer a vontade do homem. Por quê? Porque o homem, ele é o que vai bater palma pra gente nessa terra. Mas a gente não tem que buscar aplausos do homem, tem que buscar aplausos de Deus. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus, sim. Tem que buscar sempre estar em constante comunhão com o Senhor. Eu queria agradecer a todos que escutaram esse ensino, a todos que deram ouvidos a essas palavras. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando aqui para finalizar. E que os irmãos possam carregar essa palavra dentro dos vossos corações. Amém? Oremos ao Senhor, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, encerrando mais um ensino, mais alguns minutos, falando da sua palavra, falando, meu Deus e meu Pai, daquilo que o Senhor tem a passar para o seu povo. Meu Deus e meu Pai, que essas pessoas que assistiram esse ensino, meu Deus, possam olhar, Senhor, para trás, olhar para a sua vida, Senhor, e entender que se precisa de um conserto, meu Deus, tem que ter conserto, meu Deus. Se for preciso abandonar, abandone. Meu Deus, meu Pai, toca no coração desse irmão, Senhor. Esse irmão que tem um coração duro, que ele ama mais a família dele, Senhor. Uma família que não é constituída pelo Senhor. Uma família, meu Deus, que está ali no segundo casamento muitas vezes. Esse irmão está amando essa família mais do que o Senhor. Meu Deus, que esse vídeo venha entrar no coração dessas pessoas. E que essas pessoas venham, meu Deus, meu Pai, sair desse pecado, Senhor. Quantas almas, meu Deus e meu Pai, nesse pecado. E quantas almas cegas, meu Deus, pelo príncipe desse século que cegou as visões espirituais de muitas pessoas. Grande Deus e Pai que estás no céu, o mundo jaz do maligno, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida desses irmãos. Eu creio que o Senhor vai abençoar esses irmãos que estão aqui assistindo esse vídeo. Mas antes, meu Deus, que esses irmãos possam fazer a parte deles, renunciar a esse pecado, voltar atrás, Senhor, e fazer, Senhor, da vida deles um santuário mesmo, dar lugar para Ti, Senhor, que possa usar e prosperar na vida desses irmãos, porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, e a Sua palavra é fiel e verdadeira quanto a isso, Senhor. Meu Deus, alcança essas almas, Senhor, não deixe essas almas perdidas, meu Deus e meu Pai, e fique com todos nós, Senhor. Dessa forma eu já te peço, desde já agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus, aleluia, grande Deus. Irmãos, agradeço aos irmãos por essa rica oportunidade de estar aqui falando da palavra e que Deus abençoe a todos. Amém?